volta. Eu e, claro, a professora Márcia. Para quê, Márcia? Para o nosso momento da revisão, aula 55.2. Textos persuasivos. Vamos lá? Senhora, de olho na tela, então. Vamos aí revisar falando sobre texto persuasivo. Texto persuasivo são o que, amadinha? São aqueles que têm como objetivo principal convencer o leitor, ou seja, induz o receptor a adotar certo comportamento. Ok. Então, a partir de um propósito bem definido, os textos persuasivos, utilizam recursos persuasivos, né? E entre um deles é o discurso argumentativo bem convincente. Vamos então agora revisar as principais características e funções dos textos persuasivos. Vamos lá, uma a uma. Convencer e seduzir o leitor, utilização de recursos persuasivos, forte argumentação, textos atraentes, uso de verbos no imperativo, usos de adjetivos, a função conativa ou apelativa, função utilizada nas propagandas, publicidades, discursos de políticos. Texto costuma se apresentar na segunda ou terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e uso de vocativo. Beleza. E a linguagem? Como é essa linguagem? Sendo aí já uma linguagem persuasiva, como fica isso na construção? Então, ele vai fazer uso de figuras de linguagem. Quais as figuras que eles vão usar mais? As comparações, as analogias, hipérboles e eufemismo. Ok. Uso também do verbo imperativo, né? Além disso, alusão ao mundo conhecido do público-alvo é uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário da mensagem. Emprego de trocadilhos e jogo de palavras. Beleza, então assim encerramos, né, amadinha, a revisão. E agora aguardamos você lá, aonde? Nas atividades. É isso aí, então. Até lá! Olá, amadinhos! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Questão 1. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. 1. Um dos recursos da linguagem utilizados para persuadir o interlocutor é o modo verbal imperativo. 2. O slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado sobre a identidade do produto. 3. Uma das figuras de linguagem mais utilizadas em propagandas é a metáfora. Letra A. Apenas a alternativa 1. B. Apenas a alternativa 2. C. Apenas a alternativa 3. D. Nenhuma alternativa está correta. E. Todas as alternativas estão corretas. Então, qual é a alternativa correta depois da análise? A, B, C, D ou E? Vamos aqui, de olho, uma a uma, né? Olha só. Um dos recursos da linguagem utilizados para persuadir o interlocutor é o modo do verbo imperativo. Isso está correto? Ok, corretíssimo. 2. O slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado sobre a identidade do produto. Aí. É exatamente só o slogan? Não, é uma das, né, características. Então, tá? a 2 já foi descartada. Exatamente. Vamos aí para 3. Uma das figuras de linguagem mais utilizadas em propaganda é a metáfora. Nós falamos em figuras de linguagem metáfora como exemplo aí na peça publicitária, na propaganda? Não, né? Então, vamos ver. Qual é a alternativa? Vamos logo respondendo com a justificativa. Beleza, então, a alternativa é. Todas as alternativas, gente, elas estão corretas, uma vez que as afirmações evidenciam fazer referência ao principal fundamento da propaganda, a persuasão. Vamos voltar lá no 2.
Vamos justificar aqui. Olha só, colocamos aí 2 descartes, por quê? Aqui, na nossa resposta lá, nós colocamos como correta. Beleza, mas lembre-se que nós aqui afirmamos que o slogan é uma das características, tá? Está correto, porém, para aqui o descarte, a gente deixou para essa explicação, beleza? Então, a metáfora pode ser utilizada? Pode, mas ela não é aí a mais, né, mais utilizada em propagandas, tá bom? Beleza? Porque sempre tá fazendo uma comparação, faz uso de eufemismo, da hipérbole, então, beleza. Isso varia, tá bom? Está ok, mas porém com essa observação, tá? Sobre a questão número 2, vamos lá. Sobre o texto publicitário propaganda, é correto afirmar, letra A, quanto maiores as frases, mais convincente será o anúncio. B, o público-alvo não é um elemento decisivo na elaboração de uma propaganda. C, apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão. D, toda propaganda tem como proposição básica uma destas intenções: vender um produto ou conscientizar sobre um tema social. E o texto publicitário não é necessariamente argumentativo. Agora sim, né, eu acredito que você que está aí acompanhando a correção da atividade vai gabaritar certinho, porque acompanhou a explicação e vai conseguir sim. Madinha, o que você acha? Quanto maior as frases, mais convincente será o anúncio? Não. Não, né? Nós falamos de uma linguagem verbal um texto direta, é curto. texto curto, né? Então, aí a letra A, vamos deixar por fora, né? Letra B, o público-alvo não é um elemento decisivo? Como assim o público-alvo não é um elemento decisivo? É claro que ele que é o é o foco, ele, né? Ele que é o foco. Então, aqui já está um descarte. Letra C, apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão. É isso. Não tem a combinação das duas, né? Lembra da palavra híbrido? Lembra que nós explicamos que a propaganda tem aí, né, essa linguagem híbrida? Por quê? Porque a propaganda é construída com texto verbal e texto não verbal. Então, aqui, esta informação descarta essa alternativa. Letra D ou letra E? Vamos lá. Letra D. Ó, toda propaganda tem como função principal influenciar o comportamento do leitor, seja para comprar um determinado produto que está no anúncio, seja para instigar os leitores a mudarem determinado comportamento por meio da conscientização sobre um fenômeno social. Ok, então, gabarito letra D, né? Vamos ver aí por que não foi a letra E, né? O texto publicitário não é necessariamente argumentativo. Ah, não. Então, porque a função dele é convencer a mudar o comportamento do outro, então tem que ser argumentativo. Sim, beleza. Vamos então para a próxima questão, questão 3. Nos anúncios publicitários, a construção da linguagem persuasiva ocorre de acordo com alguns recursos amplamente empregados. Letra A, emprego de trocadilhos e jogo de palavras. B, emprego de figuras de linguagem como comparações, analogias, hipérboles e eufemismo. C, alusão ao mundo conhecido do público-alvo em uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário da mensagem. D, todas as alternativas estão corretas. E, uso do modo imperativo nos verbos. Então, vamos lá. Falando de anúncio publicitário, a construção da linguagem persuasiva ocorre de acordo com alguns recursos. E aí, quais são esses recursos? Vamos analisar? Emprego de trocadilhos e jogos? Sim. Sim. Emprego de figuras de linguagem como comparações, analogia, hipérbole e eufemismo? Também. Sim. Alusão ao mundo conhecido do público-alvo e uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário da mensagem? Sim. Sim. Uso de modo imperativo no verbo? Perfeitamente. Ok, então qual é a alternativa? Ok, letra D. Todas estão corretas. Ei, chega mais, estudante da NASA, para o nosso ok, gabarito perfeito. Vamos lá. E questão 4.
aqui vamos fazer a leitura do texto imagético, né, Amadinha? Vamos lá. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Olha lá, para quem? Qual é o público-alvo? Quem produziu aí? O emissor focou exatamente, né? Olha lá, o que nós temos aí, né? Algo Um bicho-papão, vamos dizer. aterrorizante, uou, né? Então, fantasma. a imagem, né, o texto não verbal, conversando ali com o público-alvo, né? Porque essa é a intenção, né? Atingir esse público. E olha a construção perfeita, né? Legal. Vamos então ao comando da questão. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para, letra A, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. B. Informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. C. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. D. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. E chamar atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Aí, beleza. Então, fazendo análise, né, da peça publicitária, é claro que ali nós vamos ver que a intenção não é chamar só aí para o fato do abuso infantil, né? Aí está fazendo já uma alusão totalmente aí diferente do que está dito ali na propaganda, ok? Naquele anúncio publicitário lá. Não é a letra D, não é a letra E. Será que é a letra D? Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. E aí? Ou a letra C, destacar que a violência sexual infantil, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Não, né, gente? Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, não tem que predominar nem noite, nem dia, nem manhã, né? Não é essa a intenção. E nem é a letra A, nem a letra B também. Vamos voltar lá, Madina, letra A e B, olha só. A propaganda usa uma metáfora do pesadelo para denunciar a ocorrência de abuso sexual contra meninas. Em nenhum momento falou de meninas, não, né? Não aparece lá isso, né? O público, né? Para quem ou de qual tipo de abuso. Informar crianças vítimas de violência sexual. Não foi diretamente para isso, né? Informar crianças vítimas de violência sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. E aí, Amadinha? Vamos aí para o nosso gabarito? Vamos justificar para o nosso estudante? Se você chegou no X da questão da alternativa letra B, parabéns, tá? Vamos lá. Nessa questão, o recurso utilizado para a persuasão dos leitores é a metáfora, como é destacado no enunciado da atividade, ao relacionar um desenho de um monstro à mensagem. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. O autor da campanha de conscientização usa a ideia de pesadelo, algo que é sempre ruim, para fazer referência ao perigo de um abuso. E denunciar, né? Essa é a intenção, e aproveitar, né? Fazer a denúncia. Exatamente. Então, você viu que legal? Eu estou aqui falando legal em relação à construção, né? Que usou aí o termo pesadelo e fez exatamente o desenho e colocou o texto, né?
ocupando aquele espaço do monstro, né? O monstrinho, o pesadelo, o monstro, tá? E é isso. Vamos agora para aquele momento que é com você, que é o Se Liga no Enem. Peguei a professora Amadinha agora, hein? Ela estava distraída. Vamos lá. Questão 5. Influenza A, gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas: febre alta, repentina e superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldades respiratórias, entre em contato imediatamente e Disque Epidemiologia 0800 283 2255. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-a rapidamente com água e sabão. O uso de máscara é indicado para prevenir contaminações. Beleza, então, né? Aqui a leitura da peça publicitária sobre aí a influenza A da gripe suína, né? E todos os cuidados, os sintomas, tendo os sintomas, dando toda a orientação, né? Beleza? Para aí, vamos ver então agora o comando da questão. As campanhas institucionais também fazem uso das técnicas argumentativas para convencer o leitor. Pronto, muito bem. Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem: letra A, o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. B, o uso de orações subordinadas condicionais e temporais. C, o emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo. D, a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. E, o fornecimento de número de telefone gratuito para o contato. Olha lá, os principais recursos utilizados, né, para o envolvimento, a adesão do leitor a essa campanha foram, na verdade, vamos lá, vamos verificar certinho. Letra A, B, C, D ou E. Gente, o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos, não, né? Não temos essa questão para caracterizar aí esse atenção, né, do interlocutor, do leitor, para fazer parte também dessa campanha. Também não faz uso de orações subordinadas condicionais, nem temporais. Não. Vamos lá. Será que a letra C, o emprego de pronomes como você e sua, e o uso do imperativo? É claro que o aluno já gabaritou, já matou a charada, charada, né? Você, sua. Olha só a questão da aproximação, uso do verbo no imperativo. Então, a alternativa, a letra C. Vamos né? à justificativa. Beleza. O anúncio aí apela para os verbos, né, flexionados no imperativo, tá? Que expressam a ideia de aconselhamento ou ordem, né? A linguagem é voltada para o leitor, faz com que seja personalizada, ou seja, apela para a empatia do público ao estabelecer uma espécie de diálogo, né? Então aqui nesse exercício, nesse item, mais um exemplo de como aí utilizar a linguagem persuasiva também, tá? Em campanhas, ok? Muito bem, encerramos aí a correção da atividade. E agora, José, nós vamos para aqueles... ao clube de leitura com as dicas. Vamos lá! Da unidade 3. 4 dicas. A primeira é Lucila, de José de Alencar. E Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Memórias de um Sargento de Melícia, de Manuel Antônio de Almeida. Vamos ver aí. Muito bem. E a quarta e última indicação, Os Lusíadas, do autor Luiz Vaz de Camões. Muito bem, para encerrar esta aula, convido você aí para acompanhar a nossa mensagem. Vamos lá! Faça a sua parte, estude com disciplina, plante o quê? O conhecimento e colhe um futuro promissor.
Muito bem, olha só, plante o conhecimento e colha futuro promissor. Beleza. Se é claro, né? Se você estudar, criar o hábito de estudar, de se organizar, com certeza tudo fluirá. Meu Deus! Olha a professora aqui, amadinha, ao vivo e a cores, fazendo aí já nessas rimas. Legal, então. Valeu, até a próxima. Até a próxima.